paz do Senhor. Eu gostaria de ministrar uma palavra para você. Se você de repente está sentindo medo, está passando pelo momento de medo, de ansiedade, de preocupação, e isso está te deixando apreensivo. A palavra de Deus nos ensina uma ação que, quando sentimos medo, preocupação, ansiedade, devemos fazer. Eu quero usar como texto o livro de Gênesis, capítulo de número 32, aonde nos declara a partir do versículo 7. Então, Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro escapará. Jacó, ele estava saindo de Padã Arã rumo a Canaã, a terra prometida, em obediência à voz de Deus. E no meio do caminho, ele mandou mensageiros para que falaram com o seu irmão, porque ele ia ter que passar na terra dos seus irmãos. E no passado, ele havia se desentendido com o irmão dele, através de uma trama entre ele e a mãe dele, acabou roubando uma benção e tinha gerado uma mágoa no coração de Esaú. E depois de muitos anos sem se ver, ele ia passando agora na terra de Esaú, e os mensageiros retornam e falam: Jacó, o seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. Quando ele recebeu aquela notícia, como o texto que eu li, fala que Jacó teve medo e ficou perturbado, ansioso, apreensivo, ele ficou totalmente movido. E ali ele começou a agir, dividindo a sua família, os seus bens ali, colocando em partes, com medo que seu irmão viesse destruir. Mas naquele momento, o Espírito Santo falou com Jacó. Naquele momento, o Espírito Santo ministrou a Jacó. E o que o Espírito Santo ministra nos nossos corações, que no momento de medo, no momento de perturbação, no momento de aflição, nós temos que parar tudo e falar com Deus, buscar a Deus, clamar ao Senhor, abrir o nosso coração a Deus e declarar o nosso sentimento. E foi o que Jacó fez no versículo de número 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torne a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó orou a Deus, Jacó foi falar com Deus. E o que motivou Jacó buscar a face de Deus no momento de medo, de perturbação, de ansiedade? A palavra de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus na vida dele. No começo da oração, ele já começa a engrandecer, glorificar, exaltar a Deus, declarar a experiência que ele já estava tendo com Deus, do pai dele Abraão, do pai dele Isaque, e ó Senhor que me disseste. Ele declara o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dele, de Deus, e ele declara a ordem que Deus deu: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ele estava obedecendo a Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava na direção de Deus, e naquela circunstância, naquela direção, ele chegou numa situação que lhe causou medo, perturbação e ansiedade. Mas quando se fala com Deus, Deus ouve e responde. Quando se fala com Deus, Deus está atento ao clamor, Deus está atento à súplica, ao coração. Deus está aberto a que nós possamos entender, compreender a grandeza e a majestade de Deus. Deus estava conduzindo Jacó naquele caminho, por quê? Porque Deus queria uma reconciliação. Deus queria que ele, Esaú, voltasse novamente a viver como família, viver novamente como irmãos, embora não morando no mesmo território, mas entre ele e Esaú já não existisse mais nem mágoa, nem mal, mas a graça, a bênção, a misericórdia e a fraternidade familiar. E Jacó foi orar com Deus, e Jacó falou assim: livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele pediu livramento. Ele pediu a ação de Deus. Ele pediu que Deus viesse intervir, que Deus viesse fazer alguma coisa, Deus realizar. E aí ele fala por que ele pediu livramento. Porque eu o temo, porque eu estou com medo.
Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu estou fazendo agora, nesse momento, é clamando a Ti, é buscando ao Senhor, é me colocando em Tua presença e confiando no Teu livramento, na Tua salvação, no Teu socorro, porque Tu és o Deus que está conduzindo e dirigindo a minha vida. E em que Jacó também pediu livramento? Porque ele está baseado numa promessa de Deus que veio de Abraão, passou para Isaac e agora estava na vida dele, que diz assim, ó, e disseste-me, certamente eu te farei bem e dar-te a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele estava lembrando do que Deus falou para ele no capítulo de número 28, versículo 14. Deus promete a ele quando ele estava lá no começo: a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo de que te hei referido. Ele lembrou Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus sobre ele, sobre a família dele, sobre a descendência dele. Então a oração de Jacó, a motivação emocional foi o medo, a perturbação e a ansiedade. Mas a motivação espiritual foi a direção de Deus pela palavra de Deus e a promessa de Deus na vida dele e sobre seus descendentes. Isso motivou ele a orar, a clamar a Deus, a buscar a Deus e se posicionar diante do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida, se você está andando com Deus, fazendo a vontade do Senhor, na direção do Espírito Santo, e sobre a tua vida tem promessa de Deus, Deus tem liberado palavras de promessas, de realizações e feitos que Ele há de fazer na sua vida e através da sua vida e seus feitos. E a situação que você está enfrentando agora é de medo, perturbação, ansiedade. Entra na presença de Deus. Fale com o Senhor, abra o teu coração diante dele, se coloque diante dele, porque Deus quer trabalhar contigo, Deus quer realizar a obra dele iniciando na sua vida, Deus quer completar as realizações dele, mas para isso ele precisa solidificar, transformar, edificar e consolidar a sua vida. Foi o que aconteceu. Jacó orou, ele mandou os seus familiares irem pela frente, adiante, os seus servos, as suas servas, as suas esposas, seus filhos, e ele ficou ali no Val de Jaboque. E quando chegou no Val de Jaboque, versículo 24 diz assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te que, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Jacó orou, falou com Deus, clamou a Deus, baseado na palavra de Deus que estava dirigindo e conduzindo a vida dele, firmado nas promessas de Deus que são infalíveis e ele é poderoso e fiel para cumprir. O que aconteceu? Deus deixou Jacó no momento só, entre ele e Deus, um particular entre Jacó e Deus, através do anjo. Jacó começou a lutar, Jacó começou a insistir, a persistir, a usar toda a força humana dele, toda a capacidade humana com aquela luta. Aquele homem falou: me deixe. Jacó falou: não, não vou te deixar. A sua coxa, a sua juntura da sua coxa foi rompida pelo toque daquele homem. Quer dizer, a força humana de Jacó, do sustentáculo que o homem tem, que é a sua coxa, ali foi tocada e ficou frágil. Mas Jacó insistiu que o que era importante para ele agora não era a força humana, nem a capacidade humana, nem a inteligência humana, mas a bênção de Deus, a resposta de Deus, a presença de Deus e a ação de Deus na vida dele. Aí aquele homem perguntou: como que é teu nome? Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, aquele que é usurpador, quer dizer, aquele que é ágil. Ele falou: você não vai ser chamado mais Jacó, você não vai ser mais aquele que segura o calcanhar, nem um usurpador, nem aquele que usa de astúcia e agilidade. Você será chamado Israel,
príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, quer dizer, aquele que insiste e persevera. E como que é lutar com Deus? Pela fé, pela confiança e pela convicção que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. E como que é lutar com os homens? É demonstrar e expressar através da vida que mesmo sendo fracos, limitados e frágeis, há um Deus que luta, há um Deus que persevera, há um Deus que age e opera. Foi isso que Jacó testificou. Foi abençoado, o anjo foi embora. O que aconteceu? Apareceu o sol, nasceu. E ele chamou aquele lugar Peniel, significa face de Deus, o rosto de Deus. E ele declarou: vi Deus face a face, eu contemplei a face de Deus, eu fui iluminado pelo resplendor da face de Deus e alcancei a salvação, alcancei a libertação, a restauração, a restituição e a renovação espiritual. É isso que faz as nossas vidas vencer o medo, a ansiedade e as perturbações. Contemplar a face de Deus através da direção de Deus, através da promessa de Deus e da persistência em lutar com Deus pela fé e prevalecer e sobressair sobre os problemas do mal e ter a face de Deus contigo e através de ti resplandecendo. Sabe qual foi o resultado? No capítulo 33, ele viu Esaú. O Jacó, que era tão valente, esperto. Versículo 3 diz: ele mesmo adiantando-se prostrou a terra 7 vezes até aproximar seu irmão, se tornou humilde. Ele se humilhou diante do seu irmão sem o seu irmão ter falado nada, sem seu irmão ter expresso nada. E 7 vezes ele se prostrou sobre o chão. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher que anda na direção de Deus, que confia no Senhor e que tem uma experiência espiritual real e verdadeira com Deus, ele traz em si a imagem do Senhor Jesus Cristo, o sentimento do Senhor Jesus Cristo, que é humildade, como diz Filipenses capítulo 2, do versículo 6 em diante, que deve ter em nós o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo achado em forma humana. E quando estava em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que ter esse sentimento. Em Colossenses capítulo 3, nos declara que nós temos que estar revestidos de entranhas de amor, humildade, misericórdia e mansidão. É impossível a pessoa declarar que teve uma experiência com Deus, teve uma visão de Deus, foi cheio do Espírito Santo e ser orgulhoso, ser soberbo e ser arrogante. Esse espírito é do inferno, porque o espírito que desce de Deus faz o homem ser humilde, e o homem se humilha com prazer, com alegria. Sabe por quê? Ele está seguindo a face daquele que ele contemplou, teve um encontro, foi tocado e transformado. É isso que a palavra nos ensina. E aí Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-lhe sobre o pescoço e o beijou e choraram. Aí eles se reconciliaram. O amor, a humildade e a expressão do Espírito Santo reconcilia os inimigos, faz que o ambiente se transforma, tudo muda. Aquilo que estava com medo, perturbação em causa de Jacó, com medo do seu irmão, pela humildade, pelo seu encontro com Deus e a expressão do testemunho de Deus na vida dele, como Israel, trouxe reconciliação, trouxe a paz, trouxe o amor e a ligação. E outra coisa também, o seu irmão ficou alegre e jubilante por encontrar com ele e ver a transformação. Viu um Jacó que mancava, mas viu um Jacó humilde, não mais aquele Jacó que ele conhecia astuto, ardil, mas um Jacó que brilhava, resplandecia a graça, a misericórdia, o amor e a bênção de Deus. Então eu termino essa palavra declarando para você: eu não sei qual é a circunstância, não sei o que está te perturbando, tirando a tua paz, o que está te deixando você ansioso, mas lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro nos declara no capítulo 5 da sua carta, eu vou usar como uma palavra conclusiva, ele diz assim, ó, ele falando aos jovens, ele fala assim para nós, assim: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede humilde, se humilhe diante do Senhor, abre o teu coração, fale com ele. Senhor, estou com medo, estou ansioso, estou preocupado, estou perturbado. Eu estou andando na tua direção, estou aqui diante de ti. Se pecou, peça perdão, ele te perdoa, ele te restaura, te restitui novamente a comunhão e fala: Senhor, eu quero viver a tua promessa, eu quero viver a plenitude do evangelho, eu quero viver a tua graça na minha vida. O Senhor será contigo, se manifestará na sua vida. Você terá um encontro com Jesus Cristo. Ele vai tocar em você, mas aquilo que ele vai tirar não vai fazer falta, porque aquilo que ele vai acrescentar é muito superior, muito maior do que qualquer coisa que você imagina ou possa sequer pensar. A presença dele será contigo. Os problemas serão solucionados, a vitória acontecerá. Deus manifestará a glória dele na sua vida e você será um Israel, um príncipe de Deus, aquele que luta, que persevera e que vence e que alcança e que contempla a glória de Deus e a grandeza de Deus na vida, porque Deus é fiel. Tome posse dessa palavra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e seja muito mais do que vencedor na grandeza de Deus, e que a experiência de Jacó possa ser a sua experiência plenamente, que você possa declarar o teu Peniel em sua vida. Vi Deus face a face, contemplei a face, a glória de Deus. A minha alma foi salva, libertada, transformada, restaurada, restituída, próspera e plena, com a presença grandiosa, gloriosa diante de Deus e diante dos homens. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro essa sua bênção, como missionário de Jesus Cristo sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser participantes dessa bênção e crescer na graça, na fé e no conhecimento de Jesus Cristo, e que a bênção de Deus possa envolver a todos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.